O que a Bíblia esconde sobre o Éden antes da criação? Mistério. Desde os primórdios da civilização, a história do Jardim do Éden tem sido um pilar fundamental da fé e da cultura ocidental. Para muitos, é a narrativa arquetípica da criação, da inocência perdida e do surgimento do pecado. Imaginamos um paraíso terrestre, um oásis de beleza intocada, onde Adão e Eva caminhavam em comunhão perfeita com seu Criador. Mas e se essa imagem, por mais bela e familiar que seja, for apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e enigmática? E se a Bíblia, nas suas entrelinhas e nas suas passagens mais obscuras, nos convidasse a contemplar um Éden que existia muito antes da sua manifestação física, um Éden anterior à própria criação da humanidade? Essa é a questão que nos propomos a explorar hoje, desvendando os véus do tempo e da compreensão para mergulhar nos mistérios bíblicos que apontam para um Éden primordial, um Éden que talvez tenha sido palco de eventos cósmicos de proporções inimagináveis antes mesmo que o primeiro sopro de vida humana fosse dado. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções e expandirá sua compreensão sobre o início de todas as coisas, conforme revelado pelas Escrituras. A narrativa de Gênesis 2 nos apresenta um jardim plantado por Deus no Éden, ao Oriente. Um lugar de delícias com árvores frutíferas, rios que se dividiam em 4 braços e a presença de metais preciosos como ouro e ônix. É um cenário vívido e tangível, onde Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Esta é a imagem clássica. No entanto, o próprio texto bíblico, quando examinado com olhos atentos, começa a sugerir que a realidade do Éden pode ser muito mais complexa e multicamadas do que a mera descrição de um jardim terrestre. Afinal, o que significa a expressão "Deus plantou um jardim no Éden"? Implica que o Éden em si já existia como uma localidade ou um conceito? E se o Éden fosse mais do que um simples ponto geográfico, mas uma espécie de esfera de influência divina? Um domínio cósmico onde a presença de Deus se manifestava de maneira singular. A palavra hebraica para Éden, Gan Eden, muitas vezes traduzida como Jardim do Éden, carrega consigo conotações de deleite e prazer. Mas é o contexto mais amplo das Escrituras que nos permite vislumbrar uma dimensão anterior e mais sublime deste paraíso. Para desvendar este mistério, precisamos ir além da narrativa de Gênesis e nos aventurar em outros livros proféticos que, de forma surpreendente, parecem oferecer vislumbres de um Éden que transcende a experiência humana. O livro do profeta Ezequiel, em particular, contém passagens que são, ao mesmo tempo, enigmáticas e reveladoras. Voltemos nossa atenção para Ezequiel capítulo 28. Aqui, o profeta profere uma lamentação contra o rei de Tiro, mas o que se segue é uma descrição que vai muito além de qualquer monarca terreno. É uma linguagem que parece apontar para uma entidade de proporções celestiais, uma figura que, antes de sua queda, habitava em um lugar de glória inigualável. O texto diz: "Tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura perfeita. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. E de ouro se fizeram os teus engastes e os teus ornamentos. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas." Ezequiel 28, 12, 14. Esta é uma passagem de tirar o fôlego e profundamente intrigante. O "tu" a que se refere, embora superficialmente seja o rei de Tiro, é amplamente interpretado por teólogos e estudiosos como uma alusão velada a Satanás, a Lúcifer, antes de sua queda. A descrição não se encaixa em nenhum rei humano conhecido. Nenhum rei terrestre esteve no Éden, jardim de Deus, neste sentido primordial, nem foi querubim ungido para cobrir. Vamos destrinchar essa descrição. O querubim ungido estava no Éden, jardim de Deus. Aqui, o Éden não é apenas um jardim terrestre, mas o jardim de Deus, um lugar de santidade e proximidade divina. Mais notável ainda é a menção de que ele estava no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras afogueadas. O que são essas pedras afogueadas? Elas sugerem um ambiente de glória divina, talvez até mesmo a presença do fogo da santidade de Deus, um lugar celestial ou cósmico, não meramente um jardim com árvores e rios na terra. A implicação é clara. Antes da criação do homem, antes da narrativa de Gênesis 2, existia um Éden. Este Éden não era o palco da humanidade, mas sim o palco de seres angelicais, um domínio de glória onde um querubim de grande poder e beleza, o sinete da perfeição, habitava.
Ele estava revestido de pedras preciosas, não como joias fabricadas, mas talvez como parte intrínseca de sua própria constituição ou do ambiente em que residia. Este Éden primordial era um lugar de perfeição, de sabedoria e de formosura, diretamente associado ao Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus é uma metáfora poderosa nas Escrituras, frequentemente associada à presença divina e ao lugar de sua habitação celestial. Salmo 48:1, Isaías 2:2-3. Ao conectar o Éden a este Monte Santo, Ezequiel eleva o conceito de Éden de um jardim terrestre para uma esfera cósmica, um santuário primordial onde a glória de Deus se manifestava de maneira direta e onde seres celestiais tinham acesso. A ideia de pedras afogueadas também nos remete a outras passagens bíblicas que descrevem a glória e a majestade de Deus. Em Êxodo 24:10, os anciãos de Israel veem, debaixo dos seus pés, uma obra como um pavimento de safira, como o próprio céu na sua pureza. O fogo é um símbolo constante da presença de Deus, de sua santidade e de seu juízo. Andar no meio das pedras afogueadas sugere uma intimidade com a essência divina que seria impossível para a criação caída. Portanto, Ezequiel 28 nos oferece uma janela para um tempo anterior, um Éden que não era apenas o berço da humanidade, mas um epicentro cósmico de poder e glória, onde um ser angelical de extraordinária beleza e autoridade, o querubim, residia. E foi neste Éden celestial, neste jardim de Deus, que a iniquidade foi encontrada nele, levando à sua queda e expulsão. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão do teu comércio te encheste de iniquidade, e pecaste. Pelo que te lancei profanado do monte de Deus, e te exterminei, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ezequiel 28:15-16. Esta passagem é crucial. A queda deste ser celestial não ocorreu em um jardim terrestre habitado por humanos, mas sim em um Éden de maior glória e significado cósmico. Esta é uma narrativa de antes da criação do homem, um drama cósmico que prefigura a tragédia humana. A iniquidade encontrada neste querubim não foi meramente um erro, mas uma corrupção profunda que levou à sua profanação do monte de Deus e à sua expulsão das pedras afogueadas. Se Ezequiel 28 aponta para um Éden celestial onde ocorreu a queda de um querubim, o que isso nos diz sobre a natureza do Éden que conhecemos em Gênesis? Poderia o Éden terrestre ser uma representação, um eco ou talvez uma reconstrução em menor escala de um Éden primordial celestial que foi corrompido? A ideia de que o Éden original era um santuário cósmico, a habitação de Deus e de seres celestiais, dá uma nova profundidade à sua perda. Ainda no Antigo Testamento, outra passagem que frequentemente é conectada à queda de Satanás e, por extensão, a este Éden primordial é Isaías 14. Embora essa passagem se refira explicitamente ao rei da Babilônia, a linguagem novamente transcende o domínio terreno, apontando para uma figura que aspirava a uma glória divina. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:12-14. A estrela da manhã, ou Lúcifer, expressa o desejo de ascender acima das estrelas de Deus, e de se assentar no monte da congregação. O monte da congregação e as extremidades do norte são termos que, na cosmologia antiga, podiam se referir à morada dos deuses ou ao centro do universo, um lugar de poder e autoridade divina. A aspiração de ser semelhante ao Altíssimo é a essência da rebelião contra Deus. Embora Isaías 14 não mencione o Éden diretamente, a temática da queda de um ser celestial de uma posição de glória e poder por causa de sua soberba e ambição de igualar-se a Deus ressoa profundamente com a descrição do querubim em Ezequiel 28. Juntas, essas passagens pintam um quadro de uma rebelião cósmica anterior à criação da humanidade, que ocorreu em uma esfera de glória divina que podemos associar a um Éden pré-adâmico. Este Éden, então, não seria apenas um jardim físico, mas um santuário cósmico, um domínio cósmico. A ideia de que o Éden original era um tempo primordial não é nova na teologia. Muitos estudiosos veem no Éden o protótipo do tabernáculo e do templo de Israel. No Éden, Deus caminhava com o homem, assim como sua presença habitava no Santo dos Santos. Os querubins guardavam a entrada do Éden após a queda, assim como figuras de querubins adornavam o tabernáculo e o templo, guardando a santidade da presença divina. As pedras preciosas e o ouro do templo ecoam as descrições do Éden em Ezequiel 28. Se o Éden terrestre é um templo, então o Éden primordial de Ezequiel 28 é o templo dos templos, o santuário celestial onde a glória de Deus se manifestava de maneira mais plena.
A queda do querubim neste Éden celestial seria, portanto, uma profanação do próprio santuário divino, um ato de rebelião que ecoaria através de toda a criação. Essa perspectiva nos leva a uma compreensão mais profunda da criação em Gênesis 1. A Bíblia começa com: "No princípio criou Deus os céus e a terra", Gênesis 1:1. O que existia antes disso? A Bíblia não oferece uma cosmogonia detalhada do antes do Gênesis 1:1, mas as passagens de Ezequiel e Isaías sugerem que um drama já havia se desenrolado em um plano espiritual. A criação do mundo físico e, subsequentemente, do Éden terrestre poderia ser vista como a manifestação do plano de Deus para restaurar e recriar, ou talvez para estabelecer um novo palco para sua glória após a corrupção do Éden celestial. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.